Em uma realidade em que o Terceiro Reich saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial, a cidade da Germânia emergiu como o auge do poder e domínio nazista. Ele era a personificação dos delírios de grandeza de Adolf Hitler, um sonho que virou pesadelo que se materializou em uma capital monstruosa, destinada a durar 1000 anos. A origem da Germânia remonta à década de 1920, quando Hitler, em sua obra Mein Kampf, delineou as primeiras ideias de uma nova capital para o Reich. A Berlim da época, com seus edifícios históricos e ar provinciano, era para ele um reflexo da fraqueza que precisava ser superada. Ele queria uma capital que não apenas rivalizasse com as grandes civilizações do passado, mas as superasse em magnificência e poder. Com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, esse sonho começou a tomar forma e as primeiras maquinações para transformar Berlim na Germânia começaram a ganhar vida. Albert Speer, um jovem arquiteto que se mostrou útil ao regime, foi nomeado em 1937 como inspetor-geral de construção da capital do Reich. Sob sua direção, o projeto Welthauptstadt Germania começou a assumir contornos mais definidos. A visão de Speer, alimentada pelos caprichos de Hitler, era a de uma cidade monumental, onde cada edifício, cada rua, falaria com o poder inquebrável do regime nazista. Os planos eram ambiciosos, excessivos, reflexo de uma mente obcecada por grandeza e dominação. Em 1938, as primeiras demolições começaram em Berlim. Bairros inteiros, como Alsen e Tiergarten, foram arrasados, expulsando milhares de pessoas de suas casas, a maioria famílias judias que viram suas propriedades confiscadas e suas vidas destruídas. O solo, em que uma comunidade diversificada e vibrante floresceu, se transformou em escombros, a primeira de muitas vítimas no altar da Nova Germânia. O coração da Germânia seria o Volkshalle, uma cúpula colossal, inspirada no Panteão de Roma, mas muito mais grandiosa. Este edifício, projetado para abrigar até 180.000 pessoas, seria o símbolo máximo do poder nazista, um lugar onde os maiores eventos de propaganda do regime seriam realizados. À sua frente, uma avenida de 125 metros de largura cruzaria a cidade de norte a sul, culminando em um arco do triunfo que faria o de Paris parecer um mero ornamento em comparação. Ao longo desta avenida, enormes edifícios de granito, estátuas de líderes arianos e símbolos do poderio militar alemão se erguiam, todos cuidadosamente projetados para intimidar e subjugar. O Reichskanzlei seria outro dos pilares desta cidade monstruosa. Este edifício, redesenhado por Speer, deveria refletir a autoridade absoluta do Führer. Aqui, em salas decoradas com mármore e ouro, seriam tomadas as decisões que governariam o destino de milhões. Mas por trás desse esplendor, o horror se escondia. Os projetos incluíam prisões e câmaras secretas onde as atrocidades mais inimagináveis foram planejadas, tudo sob o pretexto de eficiência fria e implacável. À medida que o projeto avançava, um estádio gigantesco, o Stadion der Germania, foi construído inteiramente de granito. Aqui, sob o céu cinzento de um regime que se propôs a apagar a individualidade, seriam realizados os Jogos Olímpicos do Reich, competições destinadas a glorificar a supremacia ariana. As arquibancadas, projetadas para acomodar centenas de milhares de espectadores, testemunhariam desfiles militares e demonstrações de força que lembravam a todos a onipotência do Terceiro Reich. Mas o desenho urbano excluiu deliberadamente o cidadão comum. Os espaços públicos destinados à glorificação do Estado eram proibidos a OS pedestres comuns, relegados a OS bairros periféricos, enquanto o centro da cidade era reservado às elites do regime e a OS desfiles militares. Uma história distorcida, um Terceiro Reich que se tornou eterno. A Segunda Guerra Mundial em um universo paralelo não foi o crepúsculo do Terceiro Reich, mas o alvorecer de um milênio sombrio dominado pelo jugo nazista. A Alemanha, sob Adolf Hitler, não apenas sobreviveu, mas prosperou como a superpotência global definitiva. Um futuro onde as sombras da suástica se espalham pelo planeta, moldando uma ordem mundial distópica que parecia inquebrável. Nesta versão alternativa da história, os erros estratégicos que levaram à queda dos nazistas em nossa realidade
foram evitados com fria precisão. Hitler, sempre obcecado com a expansão, decide não se aventurar no vasto e gelado território da União Soviética em 1941. Em vez disso, o Führer concentra seus esforços em consolidar seu controle final sobre a Europa Ocidental. A França, subjugada e quebrada, é apenas mais uma peça no tabuleiro de xadrez de um Hitler que agora vê toda a Europa como seu playground. A Itália, sob o comando de um dócil Mussolini, é relegada a um papel secundário, um simples fantoche do Reich. Enquanto isso, o Japão estende seu império à Ásia, colaborando na construção de um mundo onde a voz do Reich ressoa mesmo nos cantos mais remotos. As armas do eixo tornam-se imparáveis graças a avanços tecnológicos que, em nossa realidade, nunca viram a luz do dia. Aviões a jato sobem céus, invisíveis para as defesas aliadas. Tanques indestrutíveis cruzam fronteiras com a facilidade de uma folha cair no chão. As máquinas de guerra nazistas, aperfeiçoadas por engenheiros que trabalham dia e noite sob a ameaça de um campo de concentração, redefinem a guerra moderna. Hitler se move astutamente no tabuleiro de xadrez diplomático. Com a promessa de poder e riqueza, ele consegue atrair países neutros para a causa nazista. Espanha e Turquia, antes cautelosas, juntam-se ao eixo, fornecendo recursos e localizações estratégicas que transformam a Europa em uma fortaleza inexpugnável. Os aliados, enfraquecidos e desmoralizados, assistem ao mundo que conheciam desmoronar diante de seus olhos. A propaganda nazista, mais venenosa do que nunca, penetra profundamente nas mentes dos povos subjugados. Judeus, eslavos e todos aqueles considerados inferiores são apagados da paisagem europeia com uma eficiência aterrorizante. O sonho de Hitler de um Reich sustentável é eventualmente materializado por meio da doutrinação em massa. As gerações futuras crescem com a crença inabalável de que o Führer é um deus na terra, o salvador do povo ariano. Com a vitória do eixo assegurada, a Alemanha emerge como a superpotência indiscutível, ditando os termos de uma nova ordem mundial. A Europa torna-se um imenso campo de concentração, onde a ideologia nazi é brutalmente imposta. Os governos dos países ocupados são meros fantoches dançando ao ritmo de Berlim. A economia alemã, fortalecida pelos recursos saqueados dos territórios conquistados, atingiu níveis inimagináveis de produção. Aço, carvão e trabalho escravo se combinam para transformar a Alemanha na oficina do mundo. A cultura alemã é elevada a um pedestal, enquanto as tradições e línguas dos povos conquistados são impiedosamente erradicadas. Hitler se vê como o imperador de um novo mundo. Os desfiles em Berlim são grandiosos, uma demonstração de poder onde as massas aplaudem seu líder com devoção cega. A Wehrmacht, apoiada pela tecnologia mais avançada, torna-se a força de ocupação mais temida da história. Ninguém se atreve a desafiar o poder do Reich, e aqueles que tentam são esmagados sem piedade. Com o passar do tempo, Hitler envelhece, mas sua visão permanece inalterada. Ele vê o futuro como uma extensão de sua própria vontade, um futuro em que a Alemanha nacional-socialista governa o mundo por séculos. Nessa realidade, Hitler morreu de ataque cardíaco em 1975, aos 86 anos, tornando a questão da sucessão espinhosa. O poder absoluto que ele concentrou em suas mãos não deixa espaço para rivais, mas a morte é inevitável até mesmo para os tiranos mais implacáveis. Entre seus tenentes, o obscuro Heinrich Himmler se apresenta como um sucessor lógico. Sua devoção ao Führer e seu papel central na implementação de políticas raciais o posicionam como o candidato mais provável para continuar o legado de Hitler. Mas Himmler é um homem de sombras, mais confortável com o terror e a repressão do que com a liderança visível. Por outro lado, Hermann Göring, outrora um homem poderoso, viu sua estrela desaparecer devido a fracassos militares. No entanto, sua ambição permanece intacta e seu desejo de poder o torna um jogador perigoso no jogo de sucessão. Joseph Goebbels, o mestre da propaganda, pode ser outro candidato, embora sua falta de experiência militar o enfraqueça em comparação com os generais que forjaram o destino do Reich nos campos de batalha. Rudolf Hess, o enigmático vice de Hitler, poderia ter sido um candidato sério se não fosse por sua traição.
Sua fuga para a Escócia em 1941 para negociar a paz com a Grã-Bretanha o deixou em desgraça, e embora sua lealdade à causa seja inquestionável, sua credibilidade foi irrevogavelmente prejudicada. Nas sombras, os generais da Wehrmacht observam e esperam. Homens como Erich von Manstein e Heinz Guderian, cujas estratégias garantiram a vitória do Reich, poderiam emergir como líderes no caso de uma luta pelo poder. Eles são homens de guerra, forjados no calor da batalha, e sua lealdade é para com a Alemanha, não para com um homem. Mas a liderança militar pode significar uma mudança de rumo, um afastamento do culto à personalidade que definiu o regime nazista. No entanto, a luta terminou quando Heinrich Himmler, de 70 anos, assumiu a chancelaria alemã provisoriamente. Seu único propósito é deixar claro o mecanismo sob o qual os próximos sucessores de Hitler, que também seriam vitalícios, seriam escolhidos. 3 anos depois, com o mecanismo totalmente implementado, ele renunciou ao cargo para dar lugar a um jovem Führer de apenas 31 anos de idade. A partir de então, o Terceiro Reich seria governado por dezenas de Führers, dos quais apenas os primeiros 13 eram conhecidos em sua aparência física pelo público. Eles eram conhecidos apenas pelo nome. De acordo com declarações oficiais, a imagem do Führer não deveria ser divulgada por razões de segurança. Embora a resistência pense que o regime nazista se tornou uma oligarquia corrupta e sanguinária, que toma decisões sob o nome de alguém que provavelmente nem existe. Mentiras de aço. A propaganda nazista que moldou o mundo. Em uma realidade em que o Terceiro Reich sai vitorioso, o poder da propaganda se torna uma arma mais letal do que qualquer rifle ou tanque. Joseph Goebbels, o arquiteto sombrio da mente coletiva alemã, aperfeiçoa sua arte sombria, moldando à vontade a percepção pública do regime e a própria essência do que significa ser humano sob a sombra do Reich. De sua posição como ministro da propaganda e esclarecimento público, Goebbels transforma cada canto da vida alemã em um teatro, onde a verdade nada mais é do que uma construção cuidadosamente projetada para servir ao Führer. Imagine, então, um mundo onde a vitória do eixo não seja uma possibilidade frustrada, mas uma dura realidade. Nesse cenário, o triunfo nazista não se limita ao campo de batalha, mas se estende à alma de cada cidadão, de cada criança nascida sob a bandeira com a suástica. A propaganda nazista, já aperfeiçoada durante os anos de guerra, encontra sua apoteose na vitória. O culto à personalidade de Hitler, meticulosamente esculpido por Goebbels, atinge novos patamares. Hitler não é apenas o Führer da Alemanha. Ele é o redentor do mundo, o Messias que pôs ordem a um mundo mergulhado no caos. As ruas de Berlim, Paris e Roma estão repletas de faixas e estátuas celebrando a grandeza do Führer. Seus discursos, transmitidos em estações de rádio em todas as casas, ressoam com autoridade inabalável, repetindo repetidamente as mesmas frases simplificadas, mas poderosas, que se incorporaram na mente das pessoas. Um povo, um império, um líder. Goebbels entendeu desde o início que a complexidade é inimiga da propaganda eficaz. Essas palavras são repetidas na imprensa, nas salas de aula, nos cinemas, onde os filmes de propaganda mostram o Führer como o salvador do mundo, enquanto os inimigos derrotados são representados como forças sombrias, quase demoníacas, que só ele poderia conter. A vitória do eixo, de acordo com a narrativa da propaganda, não é apenas um triunfo militar, mas o culminar de uma luta moral, onde o bem, encarnado pela raça ariana, prevaleceu sobre o mal. As imagens das hordas inimigas, judeus, comunistas e democratas, são repetidas ad nauseam, não como meros adversários, mas como pragas subhumanas que ameaçavam destruir a civilização. Agora, com o Reich vitorioso, essas ameaças foram exterminadas ou estão em processo. O que resta é a tarefa de consolidar a nova ordem mundial. Neste último, a propaganda é uma ferramenta para legitimar a dominação nazista sobre os territórios conquistados. Em Paris, os alemães são celebrados como os libertadores que salvaram a França de si mesma, da decadência de sua república. Em Londres, aqueles que sobrevivem sob a bota nazista são educados para ver seus conquistadores como benfeitores que trouxeram paz duradoura e prosperidade incomparável.
Os desfiles da vitória não são apenas demonstrações de poder militar, mas rituais de dominação psicológica, projetados para mostrar a OS vencido seu lugar na nova hierarquia racial do mundo. O culto a Hitler, que em tempos de guerra era um instrumento para unificar e motivar o povo alemão, agora está se expandindo para abranger todo o globo. Nas escolas de Tóquio, Cairo, Havana e Sydney, as crianças recitam passagens de Mein Kampf, aprendendo desde cedo que sua lealdade não é apenas à nação, mas ao Reich, que agora governa o mundo. A imagem de Hitler, agora quase deificada, torna-se um símbolo onipresente de autoridade e ordem. Goebbels garante que cada filme, cada livro, cada música produzida glorifique o Führer e suas conquistas. O medo, que durante a guerra foi uma ferramenta para mobilizar o povo, agora é usado para manter o controle. A propaganda nazista, sempre adepta da manipulação de emoções, pinta qualquer forma de resistência como uma traição não apenas ao Reich, mas à própria humanidade. As execuções públicas de dissidentes são transmitidas como espetáculos da mídia, lembretes brutais das consequências de desafiar a ordem estabelecida. Imagens desses expurgos são exibidas ao lado de imagens da prosperidade que o Reich trouxe, contrastando a escuridão do passado com a luz do novo mundo ariano. Nos territórios conquistados, a propaganda nazista é adaptada para reeducar as massas. Nas salas de aula de Moscou e Varsóvia, a história é reescrita, transformando os líderes do eixo em heróis que salvaram seus povos da anarquia comunista. As velhas identidades nacionais são desmanteladas, substituídas por uma nova identidade imposta pelo Reich. As crianças são o principal alvo desta campanha. Em organizações juvenis como a Hitlerjugend, eles são ensinados não apenas a adorar o Führer, mas a desprezar tudo o que é estranho à ideologia nazista. Os valores de obediência, lealdade e pureza racial são inculcados por meio de canções, jogos e lições destinadas a garantir que o futuro pertença ao Reich. A propaganda não apenas molda a mente, mas controla a alma. Goebbels, em sua visão perversa, garante que não haja espaço para dúvidas. Os rádios, sempre ligados, repetem os mesmos slogans dia após dia. Os filmes que são exibidos nos cinemas não são apenas entretenimento, mas sermões visuais que pregam as virtudes do nazismo. Os livros, censurados e expurgados de toda a dissidência, apresentam uma história que nunca existiu, onde a grandeza do Reich é uma verdade inquestionável. Mas por trás das grandiosas proclamações de vitória e ordem, esconde-se uma realidade mais sombria. A máquina de propaganda de Goebbels é tão eficaz porque entende a natureza humana em sua forma mais básica. Entenda que a repetição constante de uma mentira pode transformá-la em verdade. Entenda que o medo pode ser um aliado poderoso e que o desespero pode fazer com que as pessoas aceitem até mesmo as realidades mais flagrantes se apresentadas a elas como a única alternativa ao caos. Neste mundo alternativo, onde o Terceiro Reich governa supremo, a propaganda não é apenas uma ferramenta do Estado, é o próprio Estado. Ele define todos os aspectos da vida, desde o que você aprende nas escolas até o que você pensa na solidão da noite. Os cidadãos do Reich, aqueles que sobreviveram ao fogo purificador da guerra, agora vivem em uma paz inquietante. Uma paz onde cada pensamento, cada ação, é policiada e moldada por uma ideologia que não deixa espaço para individualidade ou dissidência. A vitória do eixo permitiu que o pesadelo de Goebbels se tornasse a realidade do mundo. Um mundo onde a verdade nada mais é do que uma palavra sem sentido, onde a história é apenas uma ferramenta de manipulação e onde a humanidade foi reduzida a meras engrenagens da máquina implacável do Reich. E à medida que o Reich se expande, sua sombra cresce, cobrindo o mundo inteiro em uma escuridão da qual não há escapatória. De Nova York a Pequim, o mundo a serviço do Führer. Nessa realidade alternativa, a expansão territorial do Terceiro Reich tornou-se uma praga que se espalhou das margens do Atlântico até as vastas estepes da Ásia. O Reich, intoxicado por sua vitória, lançou-se em um turbilhão de conquistas. A França ocupada tornou-se uma mera província, uma sombra pálida do que antes era uma nação orgulhosa. Paris, a cidade da luz, foi extinta sob o peso das bandeiras com a suástica, enquanto seus habitantes foram submetidos a uma existência de submissão e terror. As ruas outrora vibrantes da capital
agora ecoavam com botas alemãs, marcando o ritmo de uma ocupação que parece não ter fim. Mais a leste, a vasta União Soviética se desintegrou em fragmentos sob a pressão do avanço nazista. Os Urais, aquela barreira natural que os russos pensavam que protegeria suas terras, eram apenas um obstáculo temporário. Com a velocidade implacável da Blitzkrieg, as divisões Panzer cruzaram as planícies russas, esmagando toda a resistência sob seus trilhos. Moscou caiu com o sussurro abafado de um povo quebrado. Seu líder, Joseph Stalin, reduzido a um mito de resistência que morreu nas frias prisões da Sibéria. Mas nem tudo foi violência e fogo. O Reich sabia que o controle militar não era suficiente. Eles precisavam de mais. Nos territórios conquistados, uma estratégia de dominação suave se desdobrou, uma intoxicação lenta, mas segura, das mentes daqueles sob seu jugo. A propaganda se tornou a arma mais afiada do Terceiro Reich, infiltrando-se em todas as casas, em todos os pensamentos. Os nazistas não eram vistos como invasores, mas como salvadores, libertadores de um jugo comunista que sufocou as nações sob seu peso. Na Ucrânia, por exemplo, os nazistas encontraram aliados entre os nacionalistas que haviam sido oprimidos pelo regime soviético. Berlim usou astutamente essas divisões internas, jogando com as aspirações desses povos para consolidar seu poder. Em troca de lealdade, eles ofereceram um futuro cheio de promessas vazias, onde a autonomia se limitava a servir ao mestre germânico. No entanto, esse controle não era absoluto. O ódio não se extingue facilmente e, nas sombras, a resistência cresceu, envenenando a confiança dos conquistadores. Os guerrilheiros nas florestas da Polônia e da Bielorrússia tornaram-se o espinho que o Reich não conseguiu extirpar, atacando da escuridão, infligindo danos à vasta máquina de guerra alemã. Mas o Reich, com sua brutalidade característica, respondeu com ferocidade. Cada aldeia que deu refúgio a um guerrilheiro se transformou em cinzas. Cada família que alimentou um combatente da resistência pagou com sangue. Mas a resistência continuou, alimentada pelo ódio, o último recurso dos oprimidos. A relação entre o centro de poder nazista e os territórios ocupados era uma mistura de exploração e repressão. Fábricas na França, Polônia e Holanda produziam armas, não para seus exércitos, mas para alimentar a insaciável máquina de guerra do Reich. Os campos, outrora férteis, tornaram-se desertos de produção forçada, onde homens e mulheres trabalhavam até a exaustão, seus corpos quebrados pelo peso de um império que não conhecia limites. A germanização foi imposta com mão de ferro, em uma busca frenética para apagar todos os vestígios de identidade nacional nos povos ocupados. A língua alemã não era apenas a língua do opressor, mas a única permitida, enquanto as tradições e costumes locais foram rapidamente suprimidos. Nas cidades ocupadas, os comissários nazistas governavam com autoridade absoluta. Judeus e outros indesejáveis foram caçados como animais, arrancados de suas casas e enviados para campos de concentração, onde o destino os esperava na forma de fumaça preta e cinzas. Enquanto isso, nos territórios fora do alcance direto do Reich, a situação não era menos sombria. O Reino Unido, talvez o último reduto de resistência, tornou-se um estado sitiado, isolado do continente por uma maré de aço e fogo. Churchill, envelhecido, cansado e extremamente preocupado, liderou um povo que se agarrava à esperança como a única arma que restava. Seus sucessores imediatos à frente do governo também não conseguiram acabar com o cerco nazista. As noites em Londres foram iluminadas não pela luz da liberdade, mas pelas chamas dos bombardeios, enquanto os britânicos lutavam uma guerra que sabiam que não poderiam vencer, mas também não ousavam perder. A resistência foi feroz, mas insuficiente. Do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, o grande sonho americano estava desmoronando. O Reich, astuto como sempre, não se limitou às suas conquistas na Europa. Por meio de uma mistura de diplomacia e subversão, os nazistas conseguiram fraturar a nação americana. A costa leste, com Nova York como sua joia, caiu sob a influência alemã, enquanto a costa oeste, com sua vitalidade industrial, foi absorvida pelo Império Japonês. O coração da América, seu vasto interior, tornou-se um campo de batalha de guerrilhas e resistência, um país dividido por uma guerra ideológica,
que estava destruindo famílias, amigos e comunidades. Na América Latina, as sementes do nazismo encontraram terreno fértil no descontentamento e ressentimento em relação a OS Yankees. Regimes autoritários, famintos por poder e apoio, aliaram-se ao Reich, transformando seus países em satélites da nova ordem mundial. A propaganda nazista, tão eficaz na Europa, encontrou uma audiência disposta no Sul, onde a ideologia da supremacia branca e o ódio a OS comunistas floresceram como uma planta venenosa. Os judeus que buscaram refúgio nesses territórios se viram novamente em perigo, assombrados pelos mesmos fantasmas que pensavam ter deixado para trás na Europa. Na África, o colonialismo nazista trouxe consigo uma brutalidade sem precedentes. Os recursos do continente foram saqueados para alimentar a insaciável economia de guerra do Reich, enquanto as populações locais foram submetidas a um regime de trabalho forçado e extermínio. As tensões étnicas, alimentadas pelas políticas raciais do nazismo, tornaram-se um terreno fértil para a violência extrema. Tribo contra tribo, povo contra povo, tudo sob o olhar indiferente de um regime que só via neles números, recursos a serem explorados e descartados quando não eram mais úteis. Finalmente, na Oceania, o Reich não parou. A Austrália e a Nova Zelândia, isoladas, mas não imunes, tornaram-se os últimos bastiões de resistência no Pacífico. As praias de Sydney viram a chegada de submarinos alemães, enquanto as selvas da Nova Guiné se tornaram palco de uma guerra secreta, onde as forças locais, apoiadas pelos remanescentes das potências aliadas, tentaram resistir ao avanço de um inimigo que parecia imparável. Mas a resistência, embora heróica, estava condenada desde o início. Cada pequena vitória foi seguida por uma derrota esmagadora. Cada herói se tornou um mártir em uma guerra que devorou almas sem remorso. Este mundo, forjado em ferro e sangue, foi o culminar do sonho de Hitler, um sonho que, em sua realização, se tornou o maior pesadelo da humanidade. Do deserto ao espaço, ambição econômica e científica na Terra e além. O modelo econômico que surgiu após a vitória das potências do eixo nada mais é do que um reflexo de sua mentalidade opressora. O Reich não negocia com o mundo, ele o saqueia. Das entranhas da África, Ásia, América e da própria Europa, minerais, petróleo, borracha, alimentos fluem incessantemente. As veias do planeta se esvaziam para encher os cofres do Reich, enquanto a humanidade sangra lentamente sob o peso de suas correntes. Neste mundo, as minas de carvão na Polônia são túmulos vivos profundos, onde os escravos trabalham até que seus corpos se quebrem, descartados como meras engrenagens gastas. Os campos de trigo na Ucrânia, outrora o celeiro da Europa, tornaram-se plantações da morte, onde cada espiga de milho é regada com o suor e o sangue daqueles considerados inferiores. Nas cidades industriais da Alemanha, os produtos manufaturados são empilhados em filas intermináveis, prontos para serem enviados para os cantos mais distantes do império, onde serão vendidos a preços exorbitantes, cimentando o ciclo vicioso da dependência econômica. A América Latina, em troca de suas riquezas naturais, recebe máquinas alemãs, tecnologia que promete progresso, mas que apenas alimenta a máquina de guerra de um império insaciável. Na Ásia, o sol não se pôs, mas sua luz é fria e distante, eclipsada pela presença do Reich e seu aliado japonês. O Sudeste Asiático é uma terra arrasada, suas selvas transformadas em vastas plantações de borracha, seu petróleo drenado para alimentar a sede insaciável de poder de Berlim e Tóquio. Na África, a situação é ainda mais sombria. Os alemães, com sua visão de superioridade racial, transformaram o continente em um laboratório de extrema exploração. As políticas do apartheid, que antes pareciam impensáveis, se intensificaram a ponto de criar uma sociedade dividida entre senhores e escravos, onde os colonizadores vivem no luxo e os nativos morrem em minas de diamantes e ouro ou campos de algodão sem fim. Mas o governo do Reich não para na terra. Em sua ânsia de expansão e ao longo das décadas, os nazistas olharam para o céu e viram um novo campo de batalha: o espaço. A obsessão pela superioridade impulsionou um desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Foguetes que antes destruíam Londres agora transportam homens e máquinas além da atmosfera da Terra. A Lua,
fria e desolada, tornou-se o novo reduto do Reich, sua superfície marcada pelas sombras de bases militares e estações de pesquisa. Marte, o planeta vermelho, é o próximo da lista. Os nazistas, em sua ânsia de criar um império eterno, veem na colonização de outros mundos a última fronteira de sua expansão e como um sinal de sua indubitável superioridade sobre o resto dos seres humanos. Enquanto isso, na Terra, a ciência e a tecnologia se tornaram ferramentas a serviço da dominação. Os avanços na biologia e na genética não buscam melhorar a humanidade, mas aperfeiçoar os poucos escolhidos que são considerados dignos de existência. Experimentos em humanos, justificados pela ideologia da pureza racial, são comuns nos laboratórios do Reich. As salas de experimentação estão cheias de corpos quebrados, sacrificados em nome da ciência. A manipulação genética torna-se uma arte sombria, onde os cientistas nazistas brincam de Deus, criando e destruindo vidas com a precisão fria de um bisturi. Nas Forças Armadas, a medicina foi distorcida para servir a um único propósito: prolongar a capacidade de matar. Os soldados do Reich não são humanos, mas máquinas de guerra, dopadas com drogas que suprimem o medo e aumentam a agressividade. As técnicas cirúrgicas avançaram a tal ponto que os corpos feridos são reparados no campo de batalha com uma rapidez que desafia a imaginação. Tudo para garantir que o Reich nunca perca um único soldado mais do que o necessário. A ética médica foi banida, substituída por uma eficiência clínica que trata a vida como apenas mais um recurso, algo que pode ser gasto, manipulado ou descartado de acordo com as necessidades do império. A exploração espacial, no entanto, não é apenas uma extensão da ambição do Reich, mas também uma fuga de um planeta que se tornou pequeno demais para conter sua ganância. Foguetes, movidos pela tecnologia mais avançada, voam pelo espaço em missões que desafiam a lógica e a razão. As colônias na Lua, Marte e planetas que começam a ser explorados a partir dos séculos 22 e 23 não são apenas experimentos, mas os primeiros passos de um plano muito maior. O Reich sonha com um império galáctico, onde as próprias estrelas se ajoelham diante da vontade da raça ariana. A propaganda nazista, sempre presente, agora fala de um destino manifesto que não para nos confins da Terra, mas se estende a todo o universo. Os sucessores de Hitler e Hirohito estão constantemente falando sobre viagens espaciais. Por outro lado, a tecnologia tornou-se uma arma de controle absoluto. Os sistemas de vigilância são onipresentes, todos os cidadãos do Reich são monitorados, seus movimentos registrados, suas palavras ouvidas. As cidades estão cheias de telas que repetem incessantemente a mensagem do Führer do dia, lembrando a todos que sua lealdade é a única moeda aceitável nesta nova ordem mundial. As máquinas de repressão não descansam, sempre prontas a esmagar qualquer indício de resistência. As armas, que estão se tornando cada vez mais avançadas, não são meras ferramentas de guerra, mas símbolos do poder absoluto do Reich. As bombas nucleares, escondidas em silos sob o solo, são a última carta em um jogo de dominação total, uma ameaça silenciosa que mantém qualquer nação que se atreva a desafiar a supremacia alemã à distância. A inteligência artificial, uma criação que deveria ter representado o auge do progresso humano, foi corrompida pela visão nazista. Os sistemas autônomos não são servos da humanidade, mas escravos do Reich, programados para maximizar a eficiência da exploração e do controle. As máquinas governam os territórios ocupados com uma frieza que só pode surgir da total ausência de compaixão. Os algoritmos, criados para otimizar a produção, não enxergam pessoas, apenas números e recursos que podem ser usados e descartados conforme o caso. Monumentos da supremacia. Como Hitler redesenhou a história através da arquitetura. No ano de 1933, quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, ninguém poderia prever que sua visão arquitetônica marcaria tão profundamente a identidade do Terceiro Reich. Para Hitler, a arquitetura não era simplesmente uma questão de construir estruturas. Era a representação física da ideologia nacional-socialista. Seus edifícios deveriam ser monumentais, símbolos eternos de poder e grandeza, capazes de inspirar as massas e submetê-las ao domínio da raça ariana. Sob a orientação de Albert Speer,
a Alemanha nazista começou a projetar uma série de construções que iam além do que qualquer mente do século XX poderia ter imaginado. Como mencionado anteriormente, Berlim estava destinada a se transformar em Welthauptstadt Germania, uma cidade imperial que eclipsaria todas as outras. Enquanto isso, na cidade de Nuremberg, Hitler decidiu que o terreno do Zeppelin Field seria o cenário dos majestosos desfiles e reuniões do Partido Nacional Socialista. Aqui, todo mês de setembro, aconteciam os famosos comícios de massa, onde milhares de soldados marchavam em uníssono, alinhados com extrema precisão, enquanto bandeiras com suásticas tremulavam sobre as cabeças das multidões. A arquitetura deste lugar não foi acidental. Cada coluna, cada plataforma, foi cuidadosamente projetada para amplificar o senso de poder e unidade que Hitler desejava incutir em seu povo. Era um teatro de propaganda, um espaço onde a arquitetura se misturava com a política para formar uma poderosa ferramenta de controle social. Com a derrota dos aliados em 1945 e a consequente vitória do Eixo, a arquitetura nazista se expandiu para além das fronteiras da Alemanha. Em Paris, Londres e Roma, começaram a surgir edifícios que refletiam a influência do Reich. Na antiga Cidade Luz, os nazistas planejaram a construção de um arco do triunfo ainda maior do que o que já adornava a Champs-Élysées, símbolo de sua vitória e da submissão da França à nova ordem mundial. Londres não estava isenta. Os nazistas ergueram ali um imponente prédio do governo às margens do Tâmisa, destinado a impor respeito e medo a OS britânicos, lembrando-os diariamente da supremacia da raça ariana. Enquanto isso, no continente africano, luxuosos centros administrativos coloniais foram construídos. Cada um desses edifícios era um farol do domínio nazista, onde a arquitetura brutalista se misturava com linhas clássicas para refletir a mistura de força e ordem que os nazistas procuravam impor em seus territórios conquistados. Cidades como Joanesburgo e Nairobi tornaram-se vitrines desse poder colonial, com avenidas ladeadas por estátuas de líderes nazistas e edifícios monumentais lembrando os habitantes locais de seu lugar na hierarquia do Reich. Mas a expansão arquitetônica do Terceiro Reich não parou na Terra. Em sua visão megalomaníaca de dominação global, os nazistas também voltaram seu olhar para o cosmos. Com o desenvolvimento da tecnologia espacial, começaram a surgir projetos para colonizar a Lua e Marte. As cidades lunares, em particular, foram projetadas para serem funcionais e simbólicas. Cada cúpula, cada estação, trazia o selo do Reich em sua estrutura, com suásticas esculpidas nos revestimentos e águias imperiais guardando as entradas das instalações. Essas colônias não eram apenas assentamentos humanos. Eles eram extensões do poder nazista no espaço, projetados para perpetuar seu domínio além dos limites terrestres. No entanto, nem tudo na arquitetura nazista estava destinado à grandeza e ao esplendor. Os campos de concentração, frios e calculadamente projetados, representavam o lado mais sombrio e desumanizante dessa visão arquitetônica. Auschwitz e Dachau, exemplos iniciais, foram apenas o começo de um sistema que, nessa história alternativa, se expandiu e evoluiu de maneiras inimagináveis. Com a vitória nazista, os campos se tornaram uma ferramenta global de opressão. Esses lugares eram muito mais do que centros de extermínio. Eram estruturas projetadas para quebrar o espírito humano. A eficiência em sua construção e operação foi tamanha que, com o tempo, os campos passaram a operar com sistemas automatizados, monitorados por tecnologia avançada que minimizava a necessidade de intervenção humana. Câmeras, drones e sensores substituíram os guardas, fazendo com que a máquina da morte funcionasse de forma ainda mais implacável e precisa. Nos territórios conquistados, surgiram campos semelhantes para controlar as populações subjugadas. Na Europa Oriental, na Ásia, na África e até nas colônias espaciais, a máquina nazista de opressão estava presente, um reflexo da ideologia que o Reich sustentava. Mesmo em Marte, a humanidade foi escravizada sob a arquitetura do terror. Sombras no Império. A guerra oculta contra a tirania nazista. Os dias do Reich se transformaram em séculos, e as cinzas do passado deram lugar a uma realidade que devorou o mundo inteiro. A resistência,
apesar de condenada desde o início, persistiu, alimentada pelo desespero e ódio acumulados em relação a um regime que não tinha fim à vista. No coração da Alemanha, os poucos que ousaram desafiar o Führer se viram envolvidos em uma luta desigual. Nos primeiros anos, a resistência era um murmúrio abafado pelos gritos da propaganda nazista. No entanto, à medida que as décadas se passavam e as promessas de um Reich glorioso desmoronavam na realidade de uma ditadura sem fim, esses murmúrios se transformaram em gritos. As universidades, outrora centros de pensamento livre, tornaram-se um campo de batalha intelectual. Os estudantes, inspirados pela memória da Rosa Branca, que uma vez desafiou o regime, começaram a se organizar. Eles não tinham ilusões de derrubar o regime, mas o desespero os levou a agir. Cada panfleto distribuído, cada poema escrito, era um ato de desafio que, embora pequeno, era uma faísca na escuridão opressiva. Nem todos sobreviveram. A maioria foi capturada, torturada e eliminada antes que suas vozes pudessem ecoar além das paredes de suas celas. Mas seus nomes permaneceram gravados na memória daqueles que ficaram parados, como um lembrete de que a resistência, por mais fútil que fosse, era um ato de humanidade. Mesmo dentro das fileiras do exército, a lealdade ao Führer não era absoluta. Os militares descontentes, aqueles que viam a verdadeira face do regime e não podiam suportá-lo, conspiraram em segredo. A tentativa fracassada de 20 de julho de 1944 foi apenas o começo. Com o tempo, novos planos surgiram, novas traições. No entanto, a máquina nazista era implacável. Cada tentativa de golpe foi reprimida com uma brutalidade que só o regime poderia implantar. Os conspiradores foram executados publicamente, seus corpos exibidos como um aviso para qualquer outra pessoa que pensasse em desafiar o Führer. Mas a semente do descontentamento já estava plantada e, apesar da repressão, não parou de crescer, envenenando lentamente as raízes de um regime que se acreditava indestrutível. Fora da Alemanha, o mundo estava em um estado de resistência perpétua. Na América, movimentos republicanos, democráticos, liberais, socialistas e comunistas encontraram uma causa comum na luta contra o imperialismo nazista. As ruas de Buenos Aires, Havana e Santiago estavam cheias de manifestantes que, embora soubessem que não poderiam derrotar o gigante nazista, se recusaram a aceitar seu governo sem lutar. Nos Estados Unidos, a resistência foi organizada de maneiras mais sutis. As redes de espionagem se espalharam como uma teia de aranha pelo Atlântico, alimentando os movimentos de resistência europeus com informações vitais. Os agentes, operando em absoluto sigilo, sabiam que um único erro poderia custar-lhes a vida, mas a esperança de um mundo sem nazistas era suficiente para que continuassem. A Europa, ocupada e destruída, não se rendeu sem lutar. A resistência francesa, que havia começado como um grupo disperso de patriotas, tornou-se uma força organizada que realizava atos de sabotagem, espionagem e propaganda antinazista. Os trens descarrilados, as fábricas queimadas e os oficiais nazistas assassinados eram um lembrete constante de que, embora o Reich tivesse triunfado, não era invulnerável. As montanhas da Polônia e as planícies da Holanda tornaram-se refúgios para guerrilheiros que, armados com o que puderam encontrar, atacaram as tropas de ocupação em emboscadas rápidas e mortais. Não havia honra nesta guerra, apenas uma luta desesperada pela sobrevivência. E os exilados, aqueles que escaparam do jugo nazista, não permaneceram inativos. De Londres e Moscou, eles planejaram, conspiraram e enviaram recursos para seus compatriotas nas terras ocupadas, mantendo viva a chama da resistência. A Ásia e a África, terras exploradas e saqueadas pelo regime nazista, não ficaram em silêncio. Nas selvas da Ásia, movimentos anticoloniais se uniram em uma causa comum contra a opressão. Os lutadores que antes lutavam contra os imperialistas europeus agora enfrentavam um inimigo ainda mais implacável. A guerra de guerrilha se espalhou por todo o continente, com emboscadas, ataques surpresa e sabotagem, mantendo as forças nazistas em alerta constante. Na África, os movimentos de libertação se multiplicaram. Nos desertos do norte e nas selvas do Congo, os combatentes enfrentaram as tropas nazistas com uma ferocidade que só a luta pela liberdade pode inspirar.
E embora na maioria das vezes a resistência tenha sido esmagada, cada vitória, por menor que fosse, era um lembrete de que a luta continuava. Os métodos de resistência eram tão diversos quanto aqueles que os executavam. A sabotagem tornou-se uma tática comum. As fábricas que produziam armas para o Reich eram os principais alvos. As linhas de abastecimento, vitais para manter a máquina de guerra funcionando, eram constantemente atacadas. A desobediência civil, embora arriscada, também se tornou uma ferramenta poderosa. Greves, protestos e boicotes a produtos alemães foram organizados em segredo, desafiando o regime em seu próprio território. E a propaganda, essa arte sombria da guerra psicológica, tornou-se uma faca de dois gumes. Enquanto o regime nazista inundava o mundo com sua propaganda, a resistência contra-atacou com panfletos clandestinos, transmissões secretas de rádio e literatura subversiva que mantiveram viva a esperança de um futuro livre. No entanto, o regime nazista não estava cego a essas ameaças. A repressão foi sua resposta. Com os avanços tecnológicos, a vigilância em massa tornou-se uma realidade. Drones sobrevoaram as cidades espionando os cidadãos. Os sistemas de inteligência artificial analisaram cada conversa, cada movimento, procurando sinais de dissidência. Os dissidentes foram identificados e eliminados antes que pudessem agir. A manipulação da informação foi levada a novos extremos. A verdade tornou-se um conceito maleável, moldado pelas necessidades do regime. As técnicas de tortura e eliminação foram aperfeiçoadas, com os campos de concentração se tornando fábricas de morte, onde os prisioneiros não eram apenas mortos, mas desumanizados em experimentos científicos e psicológicos. Apesar de tudo isso, o regime, em sua arrogância, subestimou o poder de desestabilização interna. Sabotagem constante, desobediência civil e alianças internacionais corroeram lentamente a base de poder nazista. As divisões internas dentro do regime, alimentadas pelo descontentamento e pela traição, tornaram-se uma rachadura na fachada de invencibilidade que os nazistas construíram com tanto esforço. E embora o caminho para a libertação tenha sido longo e cheio de sofrimento, a resistência continuou. O colapso do eixo. Quando as superpotências desmoronam e uma nova ordem surge. O eixo começou como uma aliança forjada no fogo do ódio compartilhado e da ambição desenfreada. Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperial, 3 estados juntos por um objetivo comum: dominação global e aniquilação de seus inimigos. Mas, como costuma acontecer quando o poder absoluto se torna o único fim, o que começou como uma fraternidade de conveniência acabou se tornando uma rivalidade implacável. Em meados do século XX, o Terceiro Reich da Alemanha se expandiu pela Europa e norte da África, esmagando aqueles que estavam em seu caminho. Ao mesmo tempo, o Japão estava engajado em seu próprio empreendimento imperialista, estabelecendo a esfera de coprosperidade do Grande Leste Asiático, um eufemismo para sua conquista brutal da Ásia. Inicialmente, ambas as potências compartilhavam um respeito mútuo e uma desconfiança velada, cientes de que suas ambições não poderiam coexistir pacificamente para sempre. Durante os primeiros séculos após a Segunda Guerra Mundial, a tensão entre a Alemanha e o Japão começou a crescer de forma palpável. O Terceiro Reich, agora uma potência que se estendia das estepes russas às margens do Atlântico, via o crescimento do Império Japonês na Ásia e na Oceania com suspeita. O Japão, por sua vez, sentiu a pressão do avanço alemão para o leste, que ameaçava colidir com seus interesses no Pacífico. A América também foi uma fonte de discórdia. Os Estados Unidos, divididos em 2, tinham uma delicada linha de fronteira que se movia de um lado para o outro, de acordo com os frágeis acordos entre os impérios europeu e asiático. Enquanto isso, a Itália, a mais fraca do trio, encontrava-se em uma posição cada vez mais precária, uma sombra do poder que já havia sido. Com o passar do tempo, o equilíbrio de poder mudou inexoravelmente para a Alemanha. No século XXIII, a absorção da Itália pelo Reich foi pouco mais do que uma formalidade. O fascismo italiano, outrora tão feroz, tornou-se uma nota de rodapé na história, subsumida sob a bota alemã. Este movimento marcou um ponto sem volta para o Japão, que viu a expansão contínua da Alemanha como uma ameaça direta ao seu próprio império. O eixo, outrora uma aliança,
tornou-se uma bomba relógio. A rivalidade não se limitava a fronteiras e territórios, estendeu-se à esfera econômica e tecnológica. A Alemanha e o Japão investiram recursos incalculáveis em pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando superar um ao outro. A Alemanha, com seu foco na expansão territorial e na consolidação de seu poder militar, e Japão, que viu a tecnologia avançada como a chave para manter sua independência e domínio na Ásia. No campo da robótica e da inteligência artificial, as duas potências competiam ferozmente. Mas foi na corrida espacial que essa rivalidade atingiu seu clímax. Os primeiros anos do século XXIX viram o início de uma corrida armamentista no espaço, com a Alemanha e o Japão competindo para estabelecer bases militares permanentes na Lua, e mais tarde, para serem os primeiros a plantar bombas nucleares em Marte. Lançamentos de foguetes e missões tripuladas tornaram-se espetáculos de propaganda, cada um projetado para demonstrar a superioridade tecnológica de uma nação sobre a outra. O conflito que todos temiam eclodiu no século 30. A guerra entre a Alemanha e o Japão foi tão devastadora quanto inevitável. As frentes de batalha não se limitaram à Terra, mas se espalharam por todo o sistema solar, com combates na Lua, Marte e estações espaciais orbitando os planetas externos. Foi uma guerra que durou décadas. Uma guerra que ninguém poderia realmente vencer, mas que ninguém estava disposto a perder. Os exércitos, exaustos por anos de conflito implacável, começaram a desmoronar. Milhões de vidas foram perdidas e as economias de ambas as nações oscilaram à beira do colapso. O que antes era uma luta pelo domínio interestelar se transformou em uma guerra de atrito, onde recursos, moral e pura vontade de lutar lentamente se reduziram a nada. No centro dessa tempestade, o Terceiro Reich e o Império Japonês enfrentaram uma ameaça que não haviam previsto: resistência interna. Ao longo dos séculos, o descontentamento cresceu entre as populações oprimidas por ambos os regimes. Inspirados pelos ideais nunca abandonados de liberdade e autodeterminação, os movimentos de resistência começaram a coordenar ataques às estruturas de poder, sabotando tanto as forças militares quanto as máquinas políticas. No Japão, onde a rigidez do Código Bushido sufocou qualquer forma de dissidência, surgiram insurgências que se espalharam como fogo. Na Alemanha, as sementes do ressentimento, plantadas ao longo de gerações de opressão e guerra sem fim, floresceram em uma revolta que pegou os líderes de surpresa. A resistência, embora inicialmente fragmentada, foi crucial para enfraquecer ainda mais os dois titãs em guerra. As batalhas internas tornaram-se o fardo final que nenhuma das nações poderia suportar. E foi então, em meio à confusão e ao caos, que uma nova superpotência surgiu no cenário mundial. Não veio das cinzas de impérios caídos, mas de nações que foram subjugadas e pisoteadas por séculos. Unidas pelo sofrimento comum e pela esperança de um futuro diferente, essas nações aproveitaram a oportunidade para se libertar de seus antigos opressores. A Alemanha e o Japão, incapazes de manter seus impérios e exaustos pela guerra, acabaram sucumbindo. Regimes que governaram com mão de ferro, que construíram suas civilizações sobre as bases da guerra, do ódio e da exploração, entraram em colapso. Por sua vez, a nova superpotência emergente tomou medidas drásticas e inovadoras para reconstruir a economia e a sociedade em escala interplanetária. Esses países, unidos pela necessidade de sobreviver e prosperar em um sistema solar do pós-guerra, adotaram abordagens radicais para reverter o caos deixado pelos antigos impérios da Alemanha e do Japão. As três abordagens mais importantes foram o respeito pela diversidade étnica e cultural, o estabelecimento de países livres e independentes nos antigos territórios ocupados e a colocação da economia e da tecnologia a serviço do povo. Um final sombrio, mas motivador. O legado do Terceiro Reich milenar. Até agora, essa história alternativa foi abordada do ponto de vista da eficiência na brutalidade, da dominação de três potências sobre o resto da humanidade, da resistência à opressão e do inevitável atrito futuro entre as potências do eixo. No entanto, a supremacia do Terceiro Reich não veio sem custo. A expansão implacável da Alemanha exigiu uma administração que logo foi dominada pela corrupção e ineficiência. À medida que o regime se espalhou,
O aparato burocrático inflou, tornando-se um monstro de papel que devorava recursos e tempo. A corrupção, endêmica e desenfreada, minou o moral do povo e corroeu a lealdade ao Führer. Os altos funcionários, antes leais, tornaram-se mais interessados em preservar seus próprios interesses e privilégios do que em manter a coesão do regime. A guerra constante também desempenhou um papel fundamental no colapso do Terceiro Reich. A Alemanha nazista, que dependia de uma máquina de guerra em constante expansão, enfrentou estagnação econômica com bastante frequência, com breves períodos de prosperidade e desperdício. A exploração interminável dos territórios conquistados não podia ser sustentada. Os recursos foram esgotados e a produção de guerra, em vez de servir como um motor de progresso, tornou-se um jugo econômico. As cidades, submetidas a um estado de constante vigilância e militarização, sofriam de uma grave falta de infraestrutura básica. A deterioração econômica era palpável, com uma população cada vez mais descontente, cansada da propaganda constante e da brutalidade diária. A rivalidade com o Japão exacerbou ainda mais os problemas. A competição tecnológica entre as duas potências do eixo atingiu níveis absurdos, com cada nação tentando superar a outra na corrida espacial e no desenvolvimento de armas avançadas. A Alemanha, apesar de sua impressionante máquina de guerra, não conseguiu igualar a inovação tecnológica japonesa em várias áreas. A perda de prestígio e a incapacidade de manter a supremacia nesses campos criaram tensões que resultaram em constantes conflitos por territórios de influência. Os recursos despencaram à medida que as forças se desgastavam em um cabo de guerra sem fim. Na Alemanha, movimentos clandestinos se infiltraram nas estruturas de poder, realizando sabotagens e ataques que desestabilizaram o sistema opressor. No Japão, as insurgências floresceram, impulsionadas por um profundo ódio à hegemonia alemã e um desespero pela liberdade. Enquanto isso, o impacto ambiental da exploração desenfreada do regime nazista começou a ser sentido. A devastação ecológica e a degradação ambiental afetaram severamente a qualidade de vida. As políticas brutais do Terceiro Reich, que priorizaram a guerra e a opressão sobre a sustentabilidade e o bem-estar, levaram a crises ambientais que tornaram a existência cotidiana ainda mais insuportável. A falta de recursos, a poluição e os desastres naturais tornaram-se problemas prementes, exacerbando a crise social e econômica. À medida que a pressão interna e externa se acumulava, a queda do Terceiro Reich tornou-se iminente. O regime, desgastado pela guerra sem fim, corrupção desenfreada e ascensão de movimentos de resistência, começou a desmoronar. Os confrontos contínuos nas frentes de batalha e o descontentamento interno resultaram em uma série de colapsos de infraestrutura e caos social. As estruturas de poder antes tão imponentes entraram em colapso e o colapso do Terceiro Reich tornou-se realidade. O legado desse regime milenar foi um amálgama de desolação e advertência. A cultura sob o Terceiro Reich foi truncada, condenada a um estado de homogeneização brutal. A opressão cultural suprimiu a criatividade e o pensamento livre, mas também deu origem a uma rica cultura de resistência nas sombras. Obras de arte, literatura e música surgiram como testemunhos da luta e da esperança dos oprimidos, refletindo a luta pela liberdade em um mundo dominado pelo totalitarismo. As inovações tecnológicas, embora impressionantes em seu escopo, eram frequentemente usadas para a opressão e não para o progresso humanitário. A corrida tecnológica entre a Alemanha e o Japão deixou um legado de avanços que, embora úteis, foram frequentemente usados para reforçar o controle e a vigilância autoritários, em vez de melhorar a vida das pessoas. O legado mais sombrio, no entanto, foram as violações sistemáticas dos direitos humanos ao longo dos séculos. A memória de milhões de vidas perdidas e o sofrimento infligido pelo regime nazista serviram como um lembrete sombrio das atrocidades que o poder absoluto pode gerar. O mundo, emergindo das sombras do Terceiro Reich, teve que enfrentar uma profunda reflexão sobre moralidade, justiça e a necessidade de proteger os direitos humanos contra o poder excessivo. Talvez em termos que a humanidade nunca poderia ter posado antes. No colapso final do Terceiro Reich e seus aliados, surgiu uma nova ordem mundial, baseada em ideais de liberdade e respeito pelos outros. Essa nova ordem buscou erradicar o totalitarismo
e fomentar a cooperação entre países e planetas, tentando aprender com os horrores do passado para construir um futuro mais justo. Embora as cicatrizes do passado nunca tenham desaparecido totalmente, o mundo se deparou com a tarefa monumental de reconstruir e seguir em frente, armado com uma lição brutal sobre os limites do poder e a importância da liberdade.